Vamos pras cartas de Nárnia? Toma um chá de Durex aí, uma caneca do Scarface igual a minha. Ó, o pastor Vanderlei ganhou um sapato JP, tá feliz aí, ó. Vamos lá, irmão. Deixa eu ler pra você. O Macaco Branco enviou uma carta psicografada para o Fantasma e o Fantasma então enviou uma carta psicografada para nós. Eu quero aqui primeiro afirmar que isso aqui não tem relação com ninguém, não tem relação com pessoas, instituições. Isso é uma obra de ficção, e qualquer coincidência é coisa da tua cabeça, ok? Preste bem atenção que eu vou te falar. Hoje a carta psicografada, ela vai revelar muitos segredos narnianos. Muitos segredos narnianos. E se você tiver tempo, você vai entender muita coisa que você não entendeu até agora. Tá bom? Toma teu chazinho de Durex, eu já tomei o meu aqui. E a gente vai caminhar aí, tá? Presta atenção. A quarta árvore narniana, ou o quarto poder oculto de Nárnia, está muito ativa. Apesar de que ninguém a vê ou ouve. O quarto poder, essa é uma carta do Macaco Branco, não esquece. O quarto poder, há mais de 5 meses narnianos, começou a soltar folhas secas dos seus altos galhos com a marca das patas dos seus devidos macacos. Eles já têm uma parceria com o terceiro poder narniano, que são os macacos brancos. Estão sendo instruídos e estão alinhados em seus pensamentos e objetivos. O quarto poder está alinhado com os macacos brancos, que são o terceiro poder de Nárnia, a terceira árvore de Nárnia. Eles estão alinhados em pensamentos, uns instruindo os outros, num único pensamento e num único objetivo. A caravana da coragem, que chegou em Nárnia do Norte há algum tempo atrás, foi munida com folhas soltas desta árvore, que está camuflada e só aparece no sol em tempos extremos. Eles descobriram, o quarto poder, muitas coisas entre os pássaros, porque esta árvore secreta, esta árvore é para estar no meio dos pássaros, de grande envergadura. Eles descobriram muita coisa entre os pássaros de grande envergadura. Os pássaros inteligentes não dormem há muito tempo, e tudo é feito na mais absoluta paz e no silêncio da floresta narniana, sem que ninguém veja ou perceba a grande movimentação que existe no quarto poder. Já tem muitas decisões. Lembrem-se que esta carta foi enviada pelos macacos brancos. Lembrem-se. Já tem muitas decisões e muitas folhas secas com as marcas de suas patas. Já tem. Muitos pássaros já estão fazendo curso de canário segundo o macaco branco. Escute isso aqui. Uma batalha psicológica está sendo travada entre o quarto poder e os macacos negros e a casa pequena e a casa grande de Nárnia Central. Se você prestar atenção, você vai entender aí o feeling do raciocínio. O macaco branco, o oráculo da Liga da Justiça, disse que o quarto poder os procurou. Humberto Oliveira, Deus te abençoe. Os procurou. Dizendo que já tinham provas e muitas evidências das movimentações de macacos negros e moradores das casas narnianas centrais. Estas muitas folhas e galhos podres apresentados pela quarta árvore geraram então a caravana da coragem, que foi a Nárnia do Norte, encontrar os macacos brancos de lá. Tudo foi juntado e levado, e estão esperando decisões vindas de lá, dos macacos brancos do norte narniano. Muitos pássaros já fazendo curso de canário, segundo o macaco branco. Segundo o macaco branco, escute isso aqui, já existem muitos donos de redes de faladores profissionais, e quem os sustente com muito milho na marca do pênalti na área da quarta árvore. Donos de redes de faladores profissionais que conversaram com os ratos para receber milho e os receberam. Os macacos brancos, após o sinal de alerta da semana passada, lembra da história do peixe, vocês lembram, né? Pois estão muito mais adiantados do que muitos pensam. Macacos brancos e a Liga da Justiça Narniana estão tendo conversas entre amigos com alguns pássaros de asas douradas, que já andam junto, engrossando a Liga da Justiça. Os macacos brancos já estão em negociação com o quarto poder invisível narniano há pelo menos 5 meses. O macaco branco da terra do pão de queijo, que está com o macaco branco da terra do norte, disse o seguinte, 2 pontos, que se não acharem mais nada podre na floresta, mas nenhum erro em Nárnia, ainda assim, com aquilo que eles já têm,
será o maior bafo da história dos ratos no mundo narniano. O maior esquema de distribuição de milho do planeta narniano, segundo o macaco branco de Nárnia do Norte, só com o que eles já têm. Agora, presta atenção que nós vamos entrar na carta psicografada do Scarface, enviou para o fantasma, e o fantasma, então, enviou essa carta psicografada para o pastor, que tomador de chá de durex, que eu vou tomar mais um pouquinho. Vamos lá. Há mais ou menos um ano atrás, ele viu uma grande quantidade de baldes de milho sendo levados pelos caminhos no meio da floresta de Nárnia. Foram avistados pelo Scarface. Trazidos de lugares e armazéns, falados em rodas de bate-papo nos lavadores de carros rápidos. O Sombra, naquele tempo, fez uma brincadeira com ele, dizendo: acho que vai acontecer algo, pois tenho visto muitos pássaros verdes voando sozinhos em lugares anormais em Nárnia Central. Presta atenção nisso, irmão. É forte esse babado aí, ó. Passados alguns meses, o Sombra abandonou os porões e veio pro sol. Passou então a andar com o cadeado. O cadeado disse: os pássaros que estão sendo vistos em alguns distribuidores de milhos pensam que somos trouxas. Todos sabem que foram buscar baldes cheios de milho. Os donos dos baldes participam ativamente. Eles são os açougueiros. O Sombra disse que existem muitas coisas diante dos olhos de todo mundo. Que pássaros de asas douradas, alguns ainda voando e outros já no seu descanso, escute isso aqui, lamburgalhos. Você conhece, irmão? Os meios de transporte narnianos, lamburgalhos. Irmão, na cara dura, em Nárnia Central. Isso mesmo, andando em lamburgalhos e em landigalhos. Novinhos. Isso está na cara dura, saindo dos ninhos assim, no bico duro, irmão. Pássaros, grandes pássaros de asas douradas, andando de lamburgalhos. E de landigalhos, irmão, novinhos. A prova de espora. Sacou? Que isso tá gerando na frente dos olhos de todo mundo tá vendo. Entendeu? Vocês gostaram do lamburgalhos, né? E o landigalhos, ficou bom, né? Ficou bom o landigalhos, né? Irmão? Ficou bom, né? Diz o Sombra, que isso é uma coisa incrível. Que é muito, 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 muito acima do que os pássaros poderiam ter. Muito. Entendeu? É muita coisa. Vocês não têm noção. E essa quarta árvore é quem tá de olho nisso. Sacou? Nisso. Tá de olho nisso aí. Tudo, essas landigalhos aí, irmão, a prova de esporada, você já sabe, né? A prova de esporada. Entendeu? Os caras não são fracos, não, irmão. E o quarto poder, a grande árvore, que fica escondida, que todo mundo acha que não existe, mas existe. Até tem uns irmãos fazendo aí uns canal aí, narnianos aí perdidos, né? Fazendo umas coisas, falando de lá, aquelas coisas. Né? É tudo verdade que você tá vendo aquele negócio lá. Sabia? Que é tudo verdade? Tem umas histórias rolando por aí, né? Não tem umas histórias falando dos macacos pretos, que é tudo pendurado dentro dos galhos, tá? Pode pular tudo. Você não tá vendo essas histórias rolando por aí? Essas histórias é verdade. É tudo verdade. Tudo verdade. Não é mentira, é verdade. Tem uns caras muito narnianos aí, muito de saco muito roxo, que tá pondo aí na caruda esse negócio aí. Entendeu? Não? Na caruda aí. É verdade. Entendeu? É verdade. Agora deixa eu te contar a carta do vigilante. O vigilante mandou uma carta pro macaco branco. E o macaco branco psicografou a carta pro fantasma. E o fantasma psicografou uma carta para o desdobramento. Agora escute o que eu vou falar pra você. Preste atenção, é sobre as festas de final de ano em Nárnia. Presta atenção. O vigilante em conversa com outros vigilantes de Nárnia Central. Esses vigilantes de Nárnia Central cuidam de escravos de casas grandes e pequenas, que todos os anos fazem viagens migratórias para a Terra da Neve. Chega essa época, eles vão tudo para a Terra do Frio, porque eles não gostam muito do calor. Daí eles vão e vão para a Terra do Frio. Esses escravos, os seus amos, todos vivem em Nárnia Central, na grande casa e na pequena casa. E o vigilante teve acesso a essas histórias escabrosas que eu vou te contar agora. Escute isso aqui. Agora, este ano, ninguém foi. Escute isso aqui. Esse ano, ninguém fez a viagem migratória, irmão. Ninguém foi pro frio. Escute isso aqui, irmão. Ninguém foi. Escute essa história que é... Cara, isso aqui é pra você, irmão,
que acha que não existe nada em Nárnia. Que Nárnia não se movimenta, que Nárnia tá dormindo, que Nárnia tá deitada em berço esplêndido. Irmão, escute essa história aqui. Escute isso aqui, irmão. Escute isso. Em conversa com outros vigilantes de Nárnia Central, escravos de casas grandes e pequenas, que todos os anos migram para outras terras geladas, e agora ninguém foi. A conversa é que cancelaram todos os pacotes de migração. Os pacotes de migração foram cancelados. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Os escravos e amos cancelaram por não saber como está sua situação na Intercorvos, irmão. Eles não sabem, estão com medo dos seus nomes estarem na Intercorvos. E quando eles forem para a Terra do Frio, eles não poderem voltar mais. Escute isso aqui, irmão. Alguns, ao chegar nas casas corvísticas, para se preparar para fazer o voo migratório, descobriram que suas viagens migratórias foram canceladas pelos donos das terras geladas, irmão. Você acredita? Os donos que tinham deixado eles ir, deixaram de deixar. Desdeixaram. Os caras pra ir tinham que ficar numa fila 2 dias, pedir por favor, ficar de joelho. Aí os caras falaram, tá, você eu deixo, você eu não deixa, você eu deixo. Quando os caras chegaram lá pra ir, já tinha deixado. Não tinha deixado mais, irmão. Não tinha deixado mais. Entendeu? Escuta aí. Na casa corvística, ficaram sabendo que estão sendo observados por olhos invisíveis e que não podem, até que tudo seja visto adequadamente, não podem passar para fora de Nárnia. Entendeu? Não pode. Não pode sair para fora de Nárnia agora. Tem que ficar só em Nárnia. Só em Nárnia. Um deles, escute isso aqui, isso é uma história individual. Um amo da casa narniana central, segundo o vigilante, ficou puto com os corvos, irmão, ao saber de sua atual condição com as águias que o estão observando. Ao que os corvos abriram as suas asas e balançaram a sua cabeça no sinal de... Não podemos fazer nada. E que ninguém, os corvos dizem, ninguém sabe de nada. O porquê? Ninguém sabe. Só sabe que tá azedando. Mas por quê? Os corvos não sabem também, não quiseram falar. Segundo o vigilante que tava do lado. Sacou? O vigilante tava junto. Que em Nárnia Central, as redes sociais narnianas dos moradores de Nárnia Central, da casa pequena, da casa grande, as fotos é só do sítio e da praia. Ninguém, e os corvos chamaram a nossa atenção pra isso, prestar atenção, ninguém tá postando foto na Terra do Frio. E ninguém se ligou disso, né? Ninguém se ligou disso aí. Você sempre vê as fotos dos caras lá no frio, no lugar com a neve, pra lá. E você fala, os caras faz. Daí no Natal, né, todo mundo fica aqui em Nárnia, e no Natal narniano, e os caras vão lá pro frio. Ninguém foi. E todo mundo pianinho. E a maioria não tem nem fotinho da ceia, pra você não saber o que tava comendo. Entenderam? Eu falei pra você que era nervosa. A carta tá nervosa hoje. Falei pra você. Aí, o vigilante disse o seguinte. Se o escravo do cara tá nessa situação, você imagina o senhor dele. Só foto na fazenda, na praia, na neve, ficou ruim. Tá ruim na neve. E o vigilante disse que são da casa pequena, da casa grande. E que tem um zum em Nárnia Central. Escute isso aqui. Tem um zum em Nárnia Central, segundo o vigilante. Que todos mudaram o roteiro das suas festas. Porque ninguém quis testar até onde a Intercorvos os tem. É o famoso quem tem medo. Corvos, escute essa. Os corvos não conversam com os pássaros. Não conversam. Mas eles já notaram uma mudança de comportamento no meio deles. Alguns sorrindo muito e outros muito preocupados. O corvo já ouviu falar que no meio do passaral está havendo uma limpa e que tem um alvoroço nos ninhos, sim. Disse o corvo que ainda não vimos algo muito intenso ou mais intenso, porque ainda todas as pontas ou os pontos ainda não estão no seu devido lugar. E os pássaros têm capacidade de mover com a força das suas asas muito o chão. E que se não fizeram isso ainda, é porque não tem todos os pontos ligados, segundo o corvo. O corvo acha que a paz no coração do pelicano é em virtude disso. Que já há uma convicção
e que já há caminhos muito adiantados no quarto poder, na quarta árvore narniana, que fazem o pelicano, que se comunica apenas com um dos velhinhos, que já avisou que as coisas estão muito mais rápidas do que eles imaginavam. Que há uma ingerência das águias do norte sobre Nárnia.